Sabia que um simples ajuste em um único parâmetro pode melhorar muito a qualidade da sua impressão 3D? Não sei. É isso que eu quero te mostrar no vídeo de hoje usando o fatiador Creality Print. O parâmetro que eu estou me referindo é o fluxo de filamento. Mas antes de te mostrar como faz essa calibragem, vamos entender um pouquinho sobre como ele funciona? Resumidamente, o fluxo de filamento é o parâmetro que ajusta a quantidade de filamento que vai ser usada durante uma impressão 3D. E quando você tem um fluxo de filamento mal ajustado, isso pode ocasionar vários problemas na sua impressão 3D, como por exemplo, uma superfície irregular ou com saliências. E isso por consequência vai acabar deixando a sua impressão 3D com um aspecto bem ruim. Por esse motivo, calibrar o fluxo do filamento deve ser uma das suas primeiras preocupações. E agora que você já entendeu a importância do fluxo do filamento, vamos aprender como faz para calibrar ele? Talvez você não saiba, mas dentro do Creality Print a gente tem algumas funções que ajudam muito na hora de calibrar sua impressora 3D. E sim, calibrar sua impressora 3D é um ponto muito importante ainda. E aqui, ó, tá no menuzinho Calibration, aqui na parte de cima, tá? E isso é muito importante sempre que você muda o filamento. Claro que de um fabricante para o outro, né? Dentro do mesmo fabricante, não há tanto a necessidade de você ficar fazendo isso sempre. Agora, o que eu recomendo, quando você muda de uma cor para outra, principalmente quando a cor é muito longe, por exemplo, de um filamento branco para um filamento preto, de um filamento branco para um filamento roxo, aí sim eu recomendo que você faça essa calibragem novamente, né? E quando você muda de fabricante também, eu recomendo que você faça esse tipo de calibragem novamente, tá? Então vamos lá, a gente vai fazer a calibragem de fluxo aqui. Então a gente clica aqui no menu Calibration e aqui você pode ver que ele tem vários tipos de calibragem. Inclusive, se você quer que eu fale sobre esses outros tipos de calibragem aqui, já deixa um comentário que eu posso trazer outros vídeos aí também para você a respeito do Creality Print. E aí a gente tem aqui o Flow Rate, que diz respeito à calibragem do fluxo, que é uma das primeiras calibragens que você tem que fazer na sua impressora 3D. E aqui a gente tem a passagem número 1 e a passagem número 2. A gente vai fazer as duas, mas obviamente primeiro a gente precisa fazer a passagem número 1. A gente vai clicar na passagem número 1 e repara que o próprio Creality Print ele já vai fazer tudo de forma automática pra gente. A gente não precisa configurar nada, ó. Ele mesmo já coloca os objetos na mesa, ele mesmo já configura o que tem que imprimir, temperatura e tudo mais, tá? Como é que funciona isso daqui só para que você entenda? O 0 ele vai imprimir com a configuração de fluxo normal, padrão, a que veio, configurada, e aí ele vai fazer pequenas variações no fluxo do filamento. Então, por exemplo, aqui ele vai pegar o fluxo do filamento e vai diminuir 5. Aqui ele vai aumentar 5. E sucessivamente, né, conforme o número que está aparecendo aqui. E essas marcações, elas são muito importantes porque elas vão servir depois para que a gente avalie qual desses resultados ficou melhor, para que na segunda passagem a gente depois escolha qual dessas numerações ficou melhor para que a gente possa depois continuar o teste. Beleza? Aqui nessa primeira etapa é isso, então agora a gente vai ter que salvar esse arquivo, então a gente pode clicar aqui no Export to Local, ou se a sua impressora 3D permitir, a gente pode clicar aqui no LAN Printing para que ele envie diretamente via Wi-Fi ou cabo de rede para sua impressora 3D. Um ponto importante que eu não falei é que eu estou usando para esse teste a impressora 3D Ender 3 V3 SE. Você pode usar qualquer outra impressora 3D aí que você quiser, tá? Não necessariamente precisa ser a Ender 3 V3 SE, pode ser outro tipo de impressora que esse teste funciona também. Beleza? Vamos ver então qual que é o resultado da análise desse teste aqui? E nessa impressão eu estou utilizando o filamento PLA HT cinza lá da empresa 3D Prime. Se você está querendo começar da maneira correta na impressão 3D, você precisa conhecer a 3D Prime. Inclusive, essa impressora 3D que você está vendo aí no vídeo, você também encontra lá na 3D Prime. Passa de lá da 3D Prime para conhecer e comprovar o que eu estou te dizendo.
E depois que o teste ficou pronto, um outro teste que eu gosto de fazer é passar o dedo para sentir a aspereza. O resultado que a gente quer é o mais liso possível, certo? Então, vai passando o dedo para sentir qual dos resultados tá o mais liso possível. Mas toma cuidado, porque apesar de estar liso, a gente não quer que fique esses pequenos furinhos aqui do lado, né? O ideal é que não tenha esses furinhos. E no meu caso, depois de analisar bastante, né, quando eu passei o dedo, ele tá bem lisinho e não tem tanto furinho, né? Foi o número -5, olha só. E agora que a gente já descobriu, então, que o melhor fluxo ali, né, ficou na casa dos -5 ali, do -5, então agora eu vou fazer um novo teste, então eu vou vir aqui no Calibration novamente, Flow Rate, e eu vou escolher a passagem número 2. E aí repara que ele vai me dar exatamente a mesma numeração do teste número 1. E por isso que aqui é importante que você saiba exatamente qual daqueles do primeiro teste ficou melhor. No meu caso, né, como eu já te mostrei, ficou melhor aqui o -5. Então eu vou escolher aqui o -5, vou dar um clique aqui e vou dar OK. Ele novamente vai gerar para mim toda a configuração aqui, certo? Eu não preciso fazer nada novamente, só que repara que diferente do primeiro que estava com um passo maior, né, de 5 em 5, aqui ele reduziu, né? Então, ó, -1, -2, -3, -4, ele reduziu um pouco o número de passos aqui para testar o fluxo, certo? De novo, a gente vai ter que então salvar esse arquivo aqui no Export to Local e mandar novamente para a impressora para ver qual desses resultados aqui vai ficar melhor, certo? Vamos fazer isso de novo? Esse é o resultado da segunda passada aí do nosso segundo teste. Dá pra ver que já melhorou bastante o resultado, não ficou tão feio quanto a primeira passada. E agora é fazer uma análise um pouquinho mais de perto aí pra ver qual resultado ficou melhor. E eu confesso que nesse resultado eu fiquei muito em dúvida entre o -3 e o -2, mas eu acabei escolhendo o -2 porque eu achei que o resultado ficou melhor neste caso. Bom, agora que eu já descobri então que na passagem número 2, o -2 foi o que deu o melhor resultado aqui nos meus testes, então agora a gente precisa fazer o ajuste para o novo fluxo. E no Creality Print, nessa calibração aqui, a fórmula dele é um pouquinho diferente do que a gente conhece aí dos outros fatiadores, se você conhece a fórmula dos outros fatiadores, tá? Por quê? No Creality Print, a fórmula é essa daqui, ó. A gente precisa fazer a passagem número 1, mais a passagem número 2, mais o 100% de fluxo, que era o que tinha anteriormente, ok? No meu caso, deu tudo negativo, mas poderia dar positivo também, certo? Como aqui deu tudo negativo, então, na primeira passagem deu -5, na segunda deu -2, e eu vou fazer o quê? Eu vou somar essas duas, então deu -7 mais 100, no meu caso, então, o novo fluxo, ele vai cair para 93%. Estranho, né? Então, significa que o meu fluxo, ele estava alto demais para esse filamento. Então eu vou reduzir ele para 93%, ou seja, vai ter menos filamento sendo jogado ali para o bico da impressora. Teoricamente, então, eu vou conseguir uma camada um pouquinho mais plana, um pouquinho mais lisinha, um acabamento um pouquinho melhor, então, na minha impressão, certo? E como é que eu faço, então, essa alteração? Eu vou voltar aqui na abinha Prepare, eu vou vir aqui na parte de material, vou selecionar aqui e vou clicar no material que eu estava usando, vou clicar aqui em Manage, aí ele vai abrir para mim as configurações do material, certo? E eu vou vir aqui na parte de Flow, normalmente ele abre aqui nessa parte de Properties, né, propriedades, eu vou clicar aqui em Flow. E aí a primeira propriedade que aparece é o Material Flow Ratio, que é justamente o fluxo, que é o que eu quero alterar, ó, olha só, ele está em 100% aqui, eu vou colocar então 93, que é exatamente o que a gente acabou de achar, certo? Mas, pra gente tirar a prova aí, né, pra ver se realmente dá diferença, eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir duas pecinhas de teste pra realmente ver se dá diferença ou não, né, o 100% e o 93%, pra te mostrar, pra ver se a gente consegue ver essa diferença ou não. Então eu vou clicar aqui no botão Save, é muito importante clicar no botão Save, e vou mandar uma pecinha de teste e volto pra te mostrar o resultado.
E esse daí é o resultado do teste, olha só. Do lado direito a gente tem a peça que foi feita com 93% aí do fluxo e do lado esquerdo com 100% do fluxo. Agora me conta aí, eu quero saber se você tá vendo alguma diferença. Aqui, visualmente, dá pra ver que o lado direito ficou bem melhor. Mas me conta aí nos comentários, o que você achou? Percebeu a diferença? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e se ele te ajudou, já deixa aquele like gostoso aí, hein? E a gente se vê lá nas outras redes sociais. Tchau!